Olá, tudo bem com você? Espero que esteja bem. Hoje eu trouxe uma reflexão aqui sobre a importância de nós autoexaminarmos. Eu quero dividir com você para que o Senhor abençoe tua vida. Amém? Mas eu também quero te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Amém? Então, essa reflexão é em cima do versículo que está em Lamentações 3:40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos ao Senhor. O profeta Jeremias, como um homem de lágrimas, exorta-nos a tomarmos 3 atitudes decisivas na vida. A primeira é sondarmos nossa vida. Uma vida sem reflexão é uma insensatez. Não podemos ser como um cavalo e uma mula sem entendimento. Permanecer no erro é uma loucura. Por isso, precisamos esquadrinhar os nossos caminhos e colocar o prumo de Deus em nossa vida. A segunda coisa que precisamos fazer é provar nossos caminhos. São caminhos retos? São veredas de justiça? Andamos na verdade? Amamos a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração? Amamos os irmãos como a nós mesmos? Desviamos nossos pés do mal, nossa língua da maldade e o nosso coração da soberba? Precisamos provar nossos caminhos para saber se estamos no caminho estreito que conduz à vida ou no caminho largo que leva à perdição. A terceira coisa que precisamos fazer é voltar-nos para o Senhor. Precisamos dar as costas para o pecado e voltar nosso rosto para Deus. Precisamos romper com o pecado e voltar nosso rosto para Deus, correr para os braços do Pai. Apenas ter consciência do nosso pecado sem uma volta para Deus é remorso e não é arrependimento. O remorso produz morte, mas o arrependimento gera vida. O autoexame traz convicção de pecado e o arrependimento nos toma pela mão e nos leva ao Senhor, que é a nossa fonte de vida. O interessante é que eu me lembrei de quando era criança e sempre que a gente via, os nossos pais ali, a igreja, participando da Santa Ceia, e a gente escutava o pastor falar, examine-se a si mesmo. Naquela hora eu via todo mundo abaixando as cabeças, orando. E sinceramente eu não entendia o que todo mundo estava fazendo só por conta do pastor ter falado aquilo. E quando eu olho hoje para o sentido desse autoexame, examine-se a si mesmo, é tão importante porque faz com que a gente volte os nossos olhos para nós mesmos. E é tão fácil a gente olhar para o outro, apontar o erro do outro, enxergar o pecado do outro, enxergar a dificuldade do outro muitas vezes, enxergar a falta de espiritualidade do outro e não voltar os nossos olhos para nós mesmos. Muitas vezes a gente deseja que pessoas elas tenham um encontro com o Senhor, mas será que elas estão vendo o Senhor em nós? Será que elas estão vendo a presença do Senhor
na nossa vida, eu sei que o Senhor, Ele tem grandes coisas a realizar através de nós. Mas nós devemos, a cada dia, olhar para dentro de nós mesmos. Como diz o salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não adianta muitas vezes nós tentarmos ignorar isso, tentar achar que de repente tá tudo bem, tá tudo certo do jeito que está, não preciso mudar em nada, tá cômodo, tá fácil, deixa assim, eu não vou mexer. Será que tá bom? Será que o Senhor, quando olha para nós, será que Ele não pensa, eu ainda posso arrumar aqui, eu ainda posso transformar ali, aqui pode melhorar um pouquinho mais, aqui precisa ser aperfeiçoado, eu só preciso que Ele deixe, eu só preciso que Ele me chame, ou que ela me chame, que você chame por Ele, para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer. Querido, o Senhor deseja tanto te usar, o Senhor deseja tanto fazer você crescer na intimidade com Ele. Ele tem tantas coisas que Ele deseja revelar a você e através de você te usar, fazer o nome dele ser conhecido através da sua vida. Acredite, é verdade isso que eu estou te dizendo. O Senhor pode e quer fazer. Então a importância desse autoexame, para que a gente se veja como de fato nós estamos e como de fato nós somos. Sim, o Senhor nos ama, mas Ele se recusa a nos deixar como nós estamos. A nossa natureza é uma natureza de pecado, e essa natureza de pecado muitas vezes nos leva a pensamentos e até atitudes que não agradam a Deus e que afastam a santidade de Deus na nossa vida. Por que ter a santidade? Porque a própria presença do Senhor, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais santificados nós nos tornamos, mais parecidos com o Senhor nós nos tornamos, mais a realidade espiritual de Deus, ela vem sobre a nossa vida, mais nós transbordamos da presença do Pai, mais e mais o nome dele é conhecido através de nós. Olha que privilégio! E sabia de uma coisa? Esse privilégio os anjos gostariam de ter, mas Jesus disse que não foi dado esse privilégio aos anjos, foi dado a nós, de pregar a palavra, de levar o Evangelho através de nossa vida por onde quer que a gente passe. Esse privilégio foi direcionado a cada um de nós. Então nós precisamos nos examinar todos os dias, pedir ao Senhor: Deus, vê se há em mim algum caminho mau, vê se eu fiz alguma coisa que não agradou o Senhor. Mostra pra mim, coloca no meu coração, traz à minha memória aquilo que eu fiz. Eu sempre falo isso com a minha filha quando a gente vai orar pra dormir. Eu falo: perdoe os meus pecados, mas eu digo: que pecados? Tem pecados que muitas vezes nós cometemos durante aquele dia, nós nem lembramos.
nós nem sabemos que é pecado. Nós não damos a devida atenção àquele pecado. E aquilo pode destruir, pode afastar nossa vida da presença de Deus. Então nós temos que nos examinar e pedir ao Senhor que nos mostre, para que aquilo não se repita. Amém? Nós precisamos do Espírito Santo habitando nas nossas vidas e precisamos que Ele apareça. A nossa vida já não é nossa mais. Nossa vida pertence ao Senhor e Ele precisa ser conhecido. Amém? Vamos orar? Que o teu coração tenha humildade, que você possa chegar diante de Deus e realmente com o coração humilde, contrito, dizer a Ele: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua graça sobre a minha vida, para me fazer enxergar quem eu realmente sou, para fazer com que nesses momentos em que eu for me autoexaminar, que eu possa me deparar comigo mesmo e que esse eu possa ser totalmente transformado pelo Senhor. Amém? Vamos orar. Fecha os teus olhos. Pai querido, obrigada por mais esse dia, essa palavra. Obrigada, Deus, por mais uma vez o Senhor demonstrar o quanto o Senhor deseja que nós estejamos mais perto do Senhor. Obrigada, Senhor, porque cada uma dessas palavras, elas significam, Deus, que o Senhor deseja imprimir o teu caráter em nós e que nós possamos a cada dia nos aproximar mais e mais de Ti, mais e mais da Tua graça, do Teu amor, do favor do Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Fica conosco, Senhor, e nos ajuda, que o Teu Espírito Santo possa nos mostrar os nossos pecados, mostrar quem nós somos, em nome de Jesus, para que possamos, ó Deus, permitir e convidar o Senhor que faça de fato essa transformação que nós tanto precisamos. Essa é a nossa oração, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. E que o Senhor fale, continue ministrando ao teu coração sobre isso. Amém? Fica com Deus. Um abraço. Olá, tudo bem com você? Espero que esteja bem. Hoje eu trouxe uma reflexão aqui sobre a importância de nós autoexaminarmos. Eu quero dividir com você para que o Senhor abençoe tua vida. Amém? Mas eu também quero te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Amém? Então, essa reflexão é em cima do versículo que está em Lamentações 3:40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos ao Senhor. O profeta Jeremias, como um homem de lágrimas, exorta-nos a tomarmos 3 atitudes decisivas na vida. A primeira é sondarmos nossa vida. Uma vida sem reflexão é uma insensatez. Não podemos ser como um cavalo e uma mula sem entendimento. Permanecer no erro é uma loucura. Por isso, precisamos esquadrinhar os nossos caminhos e colocar o prumo de Deus em nossa vida. A segunda coisa que precisamos fazer é provar nossos caminhos. São caminhos retos? São veredas de justiça?
andamos na verdade, amamos a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Amamos os irmãos como a nós mesmos. Desviamos nossos pés do mal, nossa língua da maldade e o nosso coração da soberba. Precisamos provar nossos caminhos para saber se estamos no caminho estreito que conduz à vida ou no caminho largo que leva à perdição. A terceira coisa que precisamos fazer é voltar-nos para o Senhor. Precisamos dar as costas para o pecado e voltar nosso rosto para Deus. Precisamos romper com o pecado e voltar nosso rosto para Deus, correr para os braços do Pai. Apenas ter consciência do nosso pecado sem uma volta para Deus é remorso e não é arrependimento. O remorso produz morte, mas o arrependimento gera vida. O autoexame traz convicção de pecado e o arrependimento nos toma pela mão e nos leva ao Senhor, que é a nossa fonte de vida. O interessante é que eu me lembrei de quando era criança e sempre que a gente via, os nossos pais ali, a igreja, participando da Santa Ceia, e a gente escutava o pastor falar, examine-se a si mesmo. Naquela hora eu via todo mundo abaixando as cabeças, orando. E sinceramente eu não entendia o que todo mundo estava fazendo só por conta do pastor ter falado aquilo. E quando eu olho hoje para o sentido desse autoexame, examine-se a si mesmo, é tão importante porque faz com que a gente volte os nossos olhos para nós mesmos. E é tão fácil a gente olhar para o outro, apontar o erro do outro, enxergar o pecado do outro, enxergar a dificuldade do outro muitas vezes, enxergar a falta de espiritualidade do outro e não voltar os nossos olhos para nós mesmos. Muitas vezes a gente deseja que pessoas elas tenham um encontro com o Senhor, mas será que elas estão vendo o Senhor em nós? Será que elas estão vendo a presença do Senhor na nossa vida? Eu sei que o Senhor ele tem grandes coisas a realizar através de nós, mas nós devemos a cada dia olhar para dentro de nós mesmos, como diz o salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não adianta muitas vezes nós tentarmos ignorar isso, tentar achar que de repente tá tudo bem, tá tudo certo do jeito que está, não preciso mudar em nada, tá cômodo, tá fácil, deixa assim, eu não vou mexer. Será que tá bom? Será que o Senhor, quando olha para nós, será que Ele não pensa, eu ainda posso arrumar aqui, eu ainda posso transformar ali, aqui pode melhorar um pouquinho mais, aqui precisa ser aperfeiçoado, eu só preciso que Ele deixe, eu só preciso que Ele me chame, ou que ela me chame, que você chame por Ele, para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer. Querida, o Senhor deseja tanto te usar,
O Senhor deseja tanto fazer você crescer na intimidade com Ele. Ele tem tantas coisas que Ele deseja revelar a você e através de você te usar, fazer o nome dEle ser conhecido através da sua vida. Acredite, é verdade isso que eu estou te dizendo. O Senhor pode e quer fazer. Então a importância desse autoexame, para que a gente se veja como de fato nós estamos e como de fato nós somos. Sim, o Senhor nos ama, mas Ele se recusa a nos deixar como nós estamos. A nossa natureza é uma natureza de pecado, e essa natureza de pecado muitas vezes nos leva a pensamentos e até atitudes que não agradam a Deus e que afastam a santidade de Deus na nossa vida. Por que ter a santidade? Porque a própria presença do Senhor, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais santificados nós nos tornamos, mais parecidos com o Senhor nós nos tornamos, mais a realidade espiritual de Deus, ela vem sobre a nossa vida, mais nós transbordamos da presença do Pai, mais e mais o nome dEle é conhecido através de nós. Olha que privilégio. E sabia de uma coisa? Esse privilégio os anjos gostariam de ter. Mas Jesus disse que não foi dado esse privilégio aos anjos, foi dado a nós, de pregar a palavra, de levar o Evangelho através de nossa vida por onde quer que a gente passe. Esse privilégio foi direcionado a cada um de nós. Então nós precisamos nos examinar todos os dias, pedir ao Senhor: Deus, vê se há em mim algum caminho mau, vê se eu fiz alguma coisa que não agradou o Senhor. Mostra para mim, coloca no meu coração, traz à minha memória aquilo que eu fiz. Eu sempre falo isso com a minha filha quando a gente vai orar para dormir. Eu falo: perdoe os meus pecados, mas eu digo: que pecados? Tem pecados que muitas vezes nós cometemos durante aquele dia, nós nem lembramos, nós nem sabemos que é pecado, nós não damos a devida atenção àquele pecado, e aquilo pode destruir, pode afastar nossa vida da presença de Deus. Então nós temos que nos examinar e pedir ao Senhor que nos mostre, para que aquilo não se repita. Amém? Nós precisamos do Espírito Santo habitando nas nossas vidas e precisamos que Ele apareça. A nossa vida já não é nossa mais. Nossa vida pertence ao Senhor e Ele precisa ser conhecido. Amém? Vamos orar? Que o teu coração tenha humildade, que você possa chegar diante de Deus e realmente, com o coração humilde, contrito, dizer a Ele: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua graça sobre a minha vida, para me fazer enxergar quem eu realmente sou, para fazer com que nesses momentos em que eu for me autoexaminar, que eu possa me deparar comigo mesmo e que esse eu possa ser totalmente transformado pelo Senhor. Amém? Vamos orar. Fecha os teus olhos. Pai querido, obrigada por mais esse dia, essa palavra.
obrigada, Deus, por mais uma vez o Senhor demonstrar o quanto o Senhor deseja que nós estejamos mais perto do Senhor. Obrigada, Senhor, porque cada uma dessas palavras, elas significam, Deus, que o Senhor deseja imprimir o Teu caráter em nós e que nós possamos a cada dia nos aproximar mais e mais de Ti, mais e mais da Tua graça, do Teu amor, do favor do Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Fica conosco, Senhor, e nos ajuda, que o Teu Espírito Santo possa nos mostrar os nossos pecados, mostrar quem nós somos, em nome de Jesus, para que possamos, ó Deus, permitir e convidar o Senhor que faça de fato essa transformação que nós tanto precisamos. Essa é a nossa oração, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. E que o Senhor fale, continue ministrando ao teu coração sobre isso. Amém? Fica com Deus. Um abraço.
Música